pessoal. Eu sou Melissa Januzzi, sou Relações Públicas da Granado Farmácias. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, nessa rede de apoio que é tão importante nesse momento. A gente decidiu falar sobre gravidez e puerpério na pandemia. Acho que é uma forma de a gente tentar apoiar as mães de primeira viagem, aos papais e a toda a família que fica tão envolvida, né, nesse momento especial para todos. Para isso, nós convidamos 3 mulheres incríveis. São 2 mamães de primeira viagem e uma especialista no assunto. Vou começar apresentando a Tereza Chamas, que criou um dos primeiros blogs do Brasil, foi uma das pioneiras nesse universo do blog, o Fashionismo, ela criou em 2008, falando sobre moda e beleza. Agora, com a chegada da Duda, ela está envolvida com o universo da maternidade. E ela vai estar aqui dividindo com a gente como é que foi essa experiência. Bem-vinda, Tereza! Obrigada, Mel. Obrigada a todas as meninas. Um prazer estar aqui. E o que eu costumo dizer, né? Eu descobri que estava grávida quando foi decretada a pandemia, na primeira semana, ou seja, no início de março do ano passado. E na época, quando a gente descobre que está grávida, a gente sai correndo para comprar livros e pesquisar sobre o universo. E eu comecei, como é que a gente vai saber como é estar grávida numa pandemia, né? Porque já tem a pressão por si só da gravidez, mas a pandemia foi um bônus. Então, eu acho que uma gravação, né, um programa como esse, pode ajudar muitas mães que estão passando por essa dúvida agora nessa segunda geração, né? Então, espero que a gente possa ajudar muito. Que bom, vamos sim. A outra é a Marcela Fogaça, uma cantora, compositora, que descobriu a chegada de não um bebê, 2 meninas, a Sofia e a Pietra, né? Marcela, conta pra gente como é que foi isso. Oi, Mel. Oi, Tudo Tereza. bem? Tudo e vocês? Bem-vinda, bom ter vocês duas aqui com a Obrigada. gente. Obrigada, prazer é meu. Gente, é isso, né? A gravidez na pandemia. Na verdade, eu descobri em setembro do ano passado, então eu já estava em isolamento, já estava assim, realmente trancada em casa há um tempo. E aí a gente estava planejando para esse ano, mas enfim, né? As coisas acontecem. E aí a gente achou que esse ano já ia estar tudo normal, ou seja, ainda bem, né? Porque estaria a mesma coisa. Então, foi tenso, assim, mas eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Então, assim, eu acho que como eu já estava em isolamento há um tempo, acho que isso me preparou, né? Diferente da Tereza, eu já estava, assim, preparada, entendendo o esquema da coisa. Então, eu usei, assim, do isolamento realmente para voltar para a gente, sabe? Acho que me fortaleceu muito a minha resiliência. E temos a doutora Aline Melo de Aguiar, que é uma psicóloga, mestre e doutora em psicologia social, com foco no desenvolvimento infantil, gestação, parto e pós-parto, não é isso, doutora Aline? Que vai estar aqui com a gente, também me ajudando a mediar aqui, trocando e dividindo toda a experiência dela com vocês. Oi, Mel, Obrigada, Tereza. doutora. Que bom estar aqui com você. Obrigada. Oi, Marcela. Está sendo um prazer estar aqui com vocês, dividir esse espaço num tema que é minha vida, né? A maternidade, independente da pandemia, é o mar por onde eu navego, né, no meu trabalho, e tem sido um desafio. Foi muito interessante ouvir agora a apresentação da Tereza e da Marcela, em 2 momentos distintos da pandemia, né? Descobrindo uma gestação no iniciozinho e descobrindo uma gestação mais adiantado nesse período da pandemia, né? Porque a gente tem cenários diferentes de acordo com a descoberta, né? A época da descoberta da gestação. Então vai ser muito gostoso poder trocar, conversar com vocês e poder contribuir com outras gestantes, com outras famílias, vivenciando esse momento tão desafiador para todos nós, né? Principalmente na gestação. Vamos começar desse momento da descoberta. Tereza, como é que foi para você? Foi uma surpresa? Você estava programado? Como é que foi isso, assim? Bom, eu tenho 39 anos, né? Então, assim, não que eu tenha demorado muito para querer ter filho, eu fui deixando a vida me levar. Há 2 anos, em 2018, eu tive uma perda gestacional, então isso criou um trauma e eu demorei um pouco para me reerguer, né? Então, veio meu bebê arco-íris, veio muito rápido, mais rápido do que eu imaginava, e na mesma hora que veio esse momento da pandemia,
que foi um momento que a gente se perde um pouco, né? A gente tem aquele medo, eu já tinha o medo de perder um bebê novamente, e ainda tem esse somatório da pandemia, então fica uma mistura de informações que o primeiro trimestre acabou, assim, sendo muito, acho que para uma mulher em geral, o primeiro trimestre é um pavor, assim, ainda juntou no meu caso que eu tive muito enjoo, então, assim, eu já não sairia de casa nem que se tivesse a vida normal, assim, sabe? Então, calhou de ter a pandemia. Então foi muito difícil, foi um susto, mas foi assim, eu acho que a minha bebê, a gravidez me fez ficar em casa com mais força, sabe? Não que eu fosse sair, porque eu já sou hipocondríaca por si só, mas me fez querer ficar em casa por ela, entendeu? Então, o que eu posso prover a ela na barriga começou a prover para mim, que foi a força e a vontade de ficar em casa. A gente vira mãe no momento que confirma a gravidez, não é isso? O instinto já vem, não é, Já, Marcela? total. Como é que foi para você? Que descobriu não uma, bebezinha, duas? Nossa Senhora. Não, então, quando eu descobri que eram duas, realmente foi um susto, né? Porque a gente não espera. E passou milhões de coisas na minha cabeça, assim, porque uma gravidez gemelar, geralmente, ela é mais arriscada, né? Eu sei porque eu tenho uma grande amiga que teve uma gestação de gêmeos idênticos também. E então, assim, na hora me veio uma soma de emoções, assim. E a gente ficou muito assustado. Mas logo depois que a ficha caiu, eu falei, meu Deus, duas. E aí, como já era realmente uma gestação um pouco com mais que requer mais cuidado, eu também fiquei em casa, assim, 4 meses de repouso relativo, porque a minha obstetra me pediu. Então, para mim, nesse momento, a pandemia também não estava muito me incomodando, entendeu? O que mais trazia tensão não era o fato de não sair, né? Era assim, era não poder ver a minha família, porque a gente realmente ficou muito trancado, assim. E também se preservar, né, ao máximo, assim, não poder ver ninguém, cuidado de ir na rua. Então, assim, essa tensão realmente pesou. A nossa rede de apoio acaba sendo isso, né, virtual. A gente conversa com as amigas de forma virtual. A minha mãe demorou 3 meses para me ver e ela veio aqui na portaria deixar uma panela de feijão para mim, porque eu estava precisando comer ferro, aí minha mãe foi prontamente. E que acaba a gente se apegando a isso, sabe? Para a gente chorar as nossas lamúrias, as nossas alegrias, ou aquela pessoa que a gente pode encontrar, que é o marido ou o médico, ou no virtual mesmo. Ainda bem que existe o virtual, né? Doutora, é isso mesmo, né? O sentimento é esse mesmo, não é isso? A gestação por si só, ela já traz uma mudança, né? Nas nossas emoções, na nossa rotina, essa sensação assim de preservação que a Teresa falou, né? Do autocuidado. Então, isso, independente da pandemia, é uma coisa muito, muito comum, né, na gestante, né? O medo de que algo aconteça com o desenvolvimento do bebê. A pandemia ela acabou trazendo prós e contras, né? O pró, que quem de fato pôde fazer um isolamento, isso trouxe uma tranquilidade maior de poder, principalmente nesses 3 primeiros meses, que são os meses que têm mais sintomas, né? De náusea, sonolência, né? Uma letargia maior por conta das alterações hormonais. Então, quem pôde ficar em casa, isso foi muito bom, né? Já foi protetor por si só. Né? O contra é exatamente o oposto, né? Não poder mostrar a barriga, não poder contar para as pessoas, não poder celebrar com um abraço, com um beijo, né? Porque isso é uma coisa que é muito importante também durante a gestação, né? A gente abrir espaço para esse bebê chegar na família e dar a notícia, estar com as pessoas. As pessoas tiveram que se reinventar. Teresa, como o incerto, como esse desconhecido impactou no dia a dia de vocês? Como é que foi isso? A gravidez, né, a primeira viagem, por si só, é um medo que dura a gravidez toda, né? O primeiro trimestre é o mais assustador, mas em tempos de pandemia, principalmente de quem foi da primeira geração, a gente tinha medo o tempo todo, assim, a virada do segundo trimestre, que é aquela virada mais plena, que você começa a se sentir bem, obviamente você se sente, mas você não podia entrar na internet e ler os jornais que, infelizmente, tinham notícias de mulheres grávidas que morreram, que tiveram que antecipar o parto, então foi tudo muito complexo. A gente saber lidar
com isso e cuidar do nosso bem-estar, porque automaticamente a gente está cuidando do bem-estar do nosso filho, isso é um desafio que assim, a gente precisa encarar, seja a primeira geração, seja a segunda geração. Obviamente, a gente pode se alienar um pouco, mas continuar entendendo o que está acontecendo com o mundo, procurar hobbies, enfim. Se alienar, mas manter muito consciente do que está acontecendo, mas para que a gente não se perca também, né? Mas é muito complicado mesmo. Eu imagino, doutora, o que você recomenda para essa mamãe de primeira viagem? Como é que ela deve agir? Ela se isola, se foca na opinião da médica, evita ler notícias? O que você recomenda nesse começo? Bom, essa recomendação ela vale para a pandemia e para fora da pandemia, né? Buscar informação de confiança, né? Informações relevantes de confiança é o caminho para qualquer gestante, né? Confiar no seu médico, poder ter pessoas para conversar da sua família ou amigos, se identificar com outras mulheres que estão passando pelo mesmo momento. Então, tem muitos sentimentos que acontecem com as gestantes que ela acha que ela está sozinha no mundo, né? Sentindo aquilo sozinha no mundo. Porque quando a gente engravida, para o mundo, né, a gente tem que ficar feliz. Né? Quando você vai dar a notícia de que está grávida, o que as pessoas respondem normalmente? Parabéns, né? E às vezes você está enjoada, você está com medo, você está insegura. Então, já é um momento muito delicado. Então, quanto mais contato as gestantes puderem ter com outras gestantes ou com outras mães que possam falar, calma, é isso mesmo, vai passar, no final dá tudo certo. E, principalmente, confiar no médico, né? Poder ter um médico que não seja aquele médico que vai lá, mede, pesa e tchau, até o mês que vem, né? Poder levar um caderninho com as suas anotações, com as suas dúvidas. Aliás, eu acho que um diário da gestante é uma coisa muito legal de se fazer, dela poder anotar dia a dia ali, como é que tá, o que tá sentindo, como é que tá, o que tá acontecendo, e poder levar esse diário no pré-natal, na consulta de pré-natal, e dialogar com com o seu médico, né, com a equipe, para poder esclarecer todas as suas dúvidas, que são milhares de dúvidas que vêm na cabeça, e junto com as dúvidas, muitos palpites também, né? A gestação é uma vivência muito individual, muito única, então cada um que vai dar a sua opinião, dá uma opinião diferente. Então, também de acordo com a sua experiência, exatamente. Então, a gestante tem que ter um filtro e uma fonte confiável de informação, né? Marcela, conta como é que você fez isso? Como é que você viveu isso, Marcela? Conta pra gente. Então, a minha gestação, ela foi raríssima, né? Ela foi de risco porque é uma gestação que, não sei nem a porcentagem, mas é muito pouco, assim, é mono. Então, na minha gestação inteira, além da tensão da pandemia, eu tinha o risco dos cordões das minhas bebês se entrelaçarem e uma delas ou as duas virem a entrar em óbito. Então, assim, uma gestação super tranquila. Então, assim, desde o início, eu falei, desde o início da pandemia, desde o início da gravidez, desculpa, que eu descobri, foi uma sucessão de fatores de surpresa, né? Tô grávida. São gêmeos. É mono, é arriscado. Então, assim, eu já entendi. O que a gente sempre sabe, mas às vezes precisa desses testes para comprovar, é que a gente não tem controle de nada, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, que eu acho que você tem que avaliar, né? Qual é a parte que eu tenho que fazer? Me cuidar, né? Na pandemia, tomar todos os cuidados. Eu acho, sim, que eu me isolei muito. E uma coisa que a doutora falou, que eu não fiz, tá? Mas que eu, de certa forma, não é que eu me arrependo, não. Foi a ferramenta que eu tinha na época. Eu não busquei compartilhar a minha história com ninguém. Eu me fechei. Porque como era algo muito raro, eu não encontrei ninguém que tinha tido essa gestação que eu tive. Então, eu já estava me sentindo sozinha. E como ela disse, assim, cuidado com os palpites, sabe? Eu acho que é importante a gente montar, sim, a nossa rede de apoio, com pessoas confiáveis, trocar sim com outras gestantes, mas tendo esse filtro que ela falou, é imprescindível, porque a quantidade de palpites, no momento que você está completamente vulnerável, né? Toda gestação tem suas particularidades, a minha teve essa, mas todo mundo tem mais enjoo, a gente está muito vulnerável. Então, assim, eu acho que você tomar cuidado com conselhos,
que todo mundo quer dar. Palpites também. Então, assim, monta a sua rede de apoio, né, a sua equipe médica, confia, não olha na internet, gente. Eu não olhei na internet, assim, nada, porque se você entra na internet para pesquisar as coisas, é muita coisa que não é, às vezes não é, né, verossímil, é falsa. Então você já começa a confundir. Então, assim, foca na sua rede de apoio, foca no que te faz bem. Eu foquei muito no que me fazia bem. Eu falei, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas filhas. Eu preciso acreditar que vai ficar tudo bem. Porque se eu não tenho controle de nada, se eu tenho controle dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu vou focar em lapidar isso para que eu consiga ter uma saúde emocional e mental para passar por esse momento e passar para elas todo o amor e energia positiva do mundo. E confiando que vai dar certo. Tem toda a razão. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês duas são profissionais bem-sucedidas, com carreiras de sucesso. Como é que vocês conciliaram esse momento de gravidez com a profissão? Primeiro, tendo total noção dos meus privilégios, o meu trabalho sempre foi digital, né? Então eu consegui conciliar isso de continuar trabalhando em casa, com blog, com as redes sociais, os eventos que são comuns, né? Quem trabalha nesse meio de influenciadores, obviamente eu não fui nenhum, e é a marca que chama para você ir à loja para fazer um enxoval. A gente tem no meio disso ainda um enxoval, né? Então a gente faz, o meu foi 99% online, digital. Então eu não saí de casa e foi assim, graças a Deus eu estava grávida para não ter uma tentação de sair de casa numa pandemia, mas foi, graças a Deus, foi tudo, conseguir trabalhar um pouco e chegar um momento, viver um período sabático, de me dedicar, até mesmo depois do nascimento dela, eu consegui conciliar isso, agora que ela está com 7 meses, que eu estou voltando aos poucos a trabalhar. Nela, e você? Como é que foi você com os seus shows? Gente, eu acho que assim, o meu segmento foi um dos mais afetados, né, pela pandemia. Como a Tereza disse, eu também tenho total consciência do meu privilégio de ter podido ficar em casa, curtido a minha gravidez, né? E porque assim, não teve trabalho, não só para mim, como para os meus amigos e amigas músicos, não teve. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou me reinventar. Foquei realmente em planejamentos futuros, né? Então, em composição, já entrando muito nesse universo infantil. Falei, que eu posso fazer do que está acontecendo agora, né? Como é que eu posso pegar esse limão, fazer limonada e vender a limonada, no caso. Então, comecei a me reinventar, foquei na composição, tem trabalhos aí por vir, e também muito no digital, porque, gente, é realmente um mundo a ser explorado. Esse olhar para dentro, assim, obrigatório, né? Porque a gente realmente fica fechado em isolamento. Eu olhei muito para dentro e eu realmente evolui muito, assim, durante a gravidez, sabe? Com toda tensão, enfim, a minha situação particular, eu optei por realmente prestar atenção no que eu tinha para falar e lapidar isso, entendeu? E, doutora, e para essa mulher que está no mercado de trabalho, que ela sai, ela tem que trabalhar, o que você recomenda? Quais são os cuidados que você recomendaria para essa mulher? Bom, a primeira coisa é tentar o home office mesmo, né? Junto ao trabalho dela e mostrar possibilidades de, como a Marcela falou, né? De recriar em cima do seu trabalho, né? Para evitar se expor. Em sendo inevitável a exposição, minimizar o máximo possível, usar uma máscara PFF2, estar sempre com álcool gel, chegou em casa, troca a roupa, toma banho, deixa o sapato do lado de fora, né? Os cuidados básicos para minimizar o contato. Porque, por exemplo, mesmo que a gestante não esteja trabalhando, ela vai ter que fazer um exame, ela vai ter que ir a uma consulta do obstetra. Então, esses cuidados são imprescindíveis, né? Máscara, PFF2 o tempo todo, mas minimamente protegida. Então, escolher horários com menor fluxo, usar a máscara, o uso do álcool gel, lavar a mão e chegou em casa, troca aquela roupa, não entra com sapato. Os cuidados básicos de higiene, né? Que são recomendados. Vamos agora falar sobre rede de apoio, meninas. Como é que foi nesse momento de isolamento em casa? Como é que vocês organizaram a rotina de vocês?
Foi uma reinvenção, né? Porque a gente coloca, é uma gravidez, é um né? casamento revisto, porque desde então tinha uma funcionária que me ajudava, ficou a pandemia toda em casa, fomos só meu marido e eu, e a gente está há 17 anos juntos, né? Há 9 anos casados. Então a gente acaba se reconhecendo, se reencontrando. Obviamente que a gente briga, obviamente que a gente fica estressado, mas é aquele desafio que eu até olhando hoje com ela aqui do meu lado e a gente continuando nesse sistema, agora que minha mãe, que já está vacinada, me ajuda um pouco mais, era muito mais fácil quando tinha barriga, porque a barriga não acordava chorando, então, assim, eu tinha um controle melhor da situação, mas era muito difícil. Mas é uma coisa mínimo comparado com o que a gente estava vivendo, mas ainda assim a gente precisa se reinventar e colocar à prova tudo isso. Mas com o bebê agora eu acho que é uma outra leva que é bem mais complicado, mas a gente está encarando. Marcela, como é que foi a participação do seu marido durante a gravidez? Como é que vocês se organizaram? Graças a Deus, também o Joaquim estava em casa, a gente teve esse privilégio durante a gravidez, né? Quer dizer, graças a Deus, a gente gostaria de estar trabalhando, mas uma vez que não, ele pôde ficar também em casa comigo, fazendo as coisas remotamente. Então foi primordial, assim, ele me deu todo o apoio possível. Ele era a minha rede de apoio, né? Igual a Teresa falou, o restante da rede de apoio era digital. E então, assim, cuidou de mim de parabéns, assim, bonitinho. E a gente se aproximou muito, sabe? Porque, assim, gente, é muito difícil, né, num relacionamento, assim, que você já tá grudado. Aí entra filho, né? Entra uma gravidez, entra hormônio. Então, assim, a gente tem que ter muito centramento mesmo e tomar uma decisão de fazer dar certo, sabe? Foi isso que a gente fez, assim, no início, principalmente nos 3 primeiros meses, que eu dependi muito dele, porque eu realmente passei muito mal. Marcela tocou num ponto que eu acho que é bem interessante. Ela falou da decisão do casal, né? Dessa união do casal e tomaram decisões juntas. Eu acho que a gente tem uma visão muito romântica da gravidez e quando ela chega, a gente vê que a realidade não é bem assim, não é não, Tereza? Como é que foi Exatamente. lidar com a expectativa, com aquela ideia de uma gravidez e com a gravidez real? Como é que foi? Eu acho que a gente está vivendo, independente de pandemia, a gente está vivendo uma era de falar sobre gravidez de uma forma muito mais desconstruída. A gente não romantiza mais tanto quanto antigamente. Acho que a gente até problematiza demais que chega na hora, então é mais tranquilo, assim, né? Então eu acho que a gente está vivendo uma fase mais equilibrada. E eu sou muito prática, assim. Eu tentava buscar viver um dia de cada vez, entender as minhas limitações e a tal da rede de apoio. E o meu marido, que é aquilo que a Marcela falou, né? A gente tem que. É quase um compromisso um com o outro, mas por um bem maior, né? Porque nós dois quisemos engravidar juntos. E o que ele faz, obviamente, que ele faz não é mais que obrigação, mas obviamente nem todo homem tem essa noção, tem essa sensibilidade. Existem vários tipos de relacionamento. Então é chegar nisso em prol de um bebê e fazer dar certo. E a prática acaba sendo, voltando ao momento pandemia, eu queria me encher de drenagem linfática, eu queria sair mais com barrigão, eu queria usar fila preferencial, nada disso rolou. A única coisa que eu consegui fazer relacionada ao bem-estar mágico foi aquilo que a doutora falou, que é escolher a melhor máscara. Então, assim, a prática foi muito diferente, mas é aquilo, né? Que a gente faz de bom para o bebê, no final das contas está tudo certo, e o que fica agora é a memória disso tudo. E, doutora, é isso mesmo, né? Como é que falar sobre a gravidez de forma real, porque nem todo dia é bom, nem todo dia é legal, né? E a gente vive essa troca de vivências reais, isso é importante, né? Como é que você orienta as suas grávidas? Olha, tanto a Tereza quanto a Marcela tocaram em pontos muito, muito importantes, né? Independente da pandemia, como é que está a intimidade do casal? E quando eu falo de intimidade, eu estou falando de ter abertura para falar do que está sentindo, de poder pedir ajuda, de poder contar, e isso poder vir da parte do marido também, de poder expressar, eu estou com medo, eu estou inseguro, né? Porque nós mulheres viemos de uma cultura que, apesar de estar mudando, ainda é muito mais fácil para a gente falar das emoções, por exemplo, do que os homens, né? Então, cuidado mútuo, intimidade um com o outro, né? Para poder ter abertura para diálogos, para poder falar das suas fragilidades, né?
a gente não está com o nosso humor todo dia igual. Então, quando um tá mais para baixo, o outro poder segurar a barra, né, para não desmontar todo mundo junto. Então, essa troca, né, essa dança, né, o casamento, a relação, ela é uma dança. E quando o bebê chega, essa dança precisa acomodar mais um membro, né? Essa construção da parentalidade, ela já vai se dando durante a gestação. Mas só quando o bebê chega, que faz cocô, que chora, que acorda de madrugada, é que a gente toma contato com a realidade mesmo, né? Então, nessa onda, né, de emoções que acontece durante a gestação e após o nascimento do bebê, se o casal consegue abrir esse espaço para estar entregue, né, intimamente entregue para falar das suas forças e das suas fragilidades, a construção do papel parental ganha um espaço, ganha uma força e facilita a formação da família, a inclusão do filho nesse casal. E pensar que esse bebê só existiu porque antes existia um casal. Então, o casal vai se transformar também num casal parental, não só num casal conjugal, né? Para passar a bola para as meninas, quero saber delas como é que foi a chegada do bebê, o momento do parto, a volta para casa, essa nova etiqueta das visitas. Como é que vocês viveram isso? Tereza, como é que foi? Conta um pouquinho. Você achou que já estaria tudo normal? Você tinha essa esperança, assim, de o bebê nascer e essas coisas já vão poder estar um pouco mais calmas? Como é que foi a hora do parto? Olha, honestamente, não que eu seja uma pessoa pessimista, mas eu sabia que as projeções não seriam tão fáceis de agregar a família toda na maternidade, nada disso teve. Eu tive a sorte, né, da minha filha nascer no final de outubro, então foi uma época um pouco mais tranquila e que já poderiam entrar pessoas na maternidade, se eu não me engano, 2 ou 4 pessoas, poderia levar fotógrafa. E o ato do parir em si, eu queria um parto vaginal, infelizmente não consegui, então foi um pouco organizado. Então eu consegui até ir no salão na hora, eu consegui me planejar. Eu sou um pouco metódica, isso acabou ajudando um pouco. Mas o medo de entrar no hospital, depois de meses tentando fugir dele, né? O medo de entrar, de saber a máscara certa que você vai usar, isso acaba potencializando o medo do parto em si, né? Então isso foi um pouco preocupante. E o parto é uma coisa que eu acho que eu li bastante sobre isso, eu li vários livros, conversei com várias amigas, mas nunca ninguém me contou. Eu não sei nem se é uma coisa óbvia, só eu que não sabia. Eu tive um branco, eu tive uma amnésia, que depois já até me falaram que essa amnésia é para você querer ter filho de novo. Eu não sei se com a Marcela foi assim. Eu não consigo lembrar das coisas. Eu não consigo lembrar eu indo, eu não sei. Foi antes da anestesia. Então, assim, isso foi uma coisa que eu lembro, é que eu não lembro de muita coisa. Depois que eu comecei a ver as fotos, eu vi os vídeos. Então, acho que até um conselho que eu dou, né, para quem pode isso e se está liberado fazer isso, é o máximo de registro, seja contratar um fotógrafo e tudo mais, porque eu acho que eu fiquei tão extasiada que eu não consigo lembrar de muita coisa. Mas é engraçado, né? Porque você acaba vivendo, querendo viver o momento presente, mas você meio que se perde porque os hormônios devem estar, sei lá, explodindo. Como foi para você, Marcela? Então, o meu parto... A hora do parto. A hora do parto. Para mim foi muito tenso, porque assim, o meu parto, eu já sabia a data, né? Desde a 12ª semana, eu já sabia que teria que ser com 32 semanas, que teria que ser cesárea. Eu também sempre tive o sonho de ter parto normal, um sonho, assim. Vou ter que ter outro, né? Para descobrir. Mas realmente não deu, né? Assim, acho que nessa hora eu mudei muito a minha cabeça, acho que tem que ser o que for melhor para o bebê, né? Independente do que a gente queira, no meu caso, para as bebês. Então, eu já sabia que ia ser cesárea, eu já sabia que elas tinham 32 semanas apenas. E, assim, é isso que a Tereza falou, você entrar no hospital, passando a gravidez inteira tentando fugir, é muito tenso, assim. E sem nenhum parente, né? Lá no meu caso também, entrou o Joaquim, o irmão dele, porque é médico, então pode entrar, e só. Então, assim, você não ter sua mãe... A minha mãe estava no quarto. Lembrei, ó o branco, a amnésia. A minha mãe estava no quarto, assim, que foi um consolo para mim. A gente conseguiu essa liberação. Mas, assim, o parto para mim foi muito tenso. Tereza, eu lembro de tudo, assim, do parto. Meu Deus do céu.
Foi bem intenso mesmo, assim. Mas é isso, foi o melhor para elas, graças a Deus deu tudo certo. Eu só pensava assim, queria saber se elas estavam bem, porque elas eram pequenininhas, elas foram depois para a UTI, né? Ficaram um mês. E eu fiquei mais um mês, gente, no hospital de máscara a pandemia. Então, assim, enfim, não tive resguardo, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu acho que a pandemia, nesse cenário meu, já que tão complexo, serviu só para realmente falar: é isso, Deus, vamos que vamos, porque vai dar tudo certo. Pior não tem como ficar. Então, sempre no otimismo, sabe? Sempre no otimismo e esperando o melhor mesmo. Eu imagino que deve ter feito falta, né? Porque, não é, doutora Aline, como é que é o recomendado hoje para essas mães lidarem com essa volta para casa com o bebê, com relação às visitas? O que você sugere? Bom, mesmo fora da pandemia, né, o primeiro mês, apesar de ser o mês mais difícil de cuidados, a mulher se recuperando do parto, se adaptando à amamentação, enfim, as coisas todas se equacionando, não dá para você conciliar cuidado com casa, receber visita e cuidar do bebê. Então, o que eu sempre falo é que a visita tenha consciência. Você quer visitar uma mulher que teve bebê? Leva um almoço pronto, passa um pano na casa dela, lava um copinho se tiver na pia. Então, que a visita ela possa ser uma visita apoiadora e não uma visita que chegue para esperar receber um cafezinho com um bolo, porque não é o momento que é possível, ainda mais agora, né, na pandemia. Então, papel da visita: pode pegar o bebê? Bota uma fraldinha aqui em cima de pano, né? Lava a mão, obviamente, entra sem sapato, bota uma fraldinha e libera a mãe para tomar um banho, libera a mãe para poder ir ao banheiro, para poder comer. Então, a visita nesse momento, ela é muito mais, né, se possível, ser uma ajuda do que ser um momento de apresentação do bebê à sociedade. Né? Não estamos podendo viver isso agora. Doutora, eu até não sei, a Tereza, mas você falando assim, eu fiquei, gente, será que eu tô sendo muito radical? Porque eu assim, na pandemia, minha mãe, meu pai, meus sogros, e mesmo assim a minha mãe só tá cuidando agora das meninas depois de realmente ter feito uma quarentena. Não tem coragem, gente. Não sei você, Bem, não. Tereza, eu não tenho coragem Não. de receber ninguém, assim, amiga, nem com nada, assim. Tô Não, trancada aqui aqui. é só minha mãe que vem, que ela mora aqui do lado, e ela fez tipo um voto de também se isolar na casa dela, de Sim. evitar. Minha sogra pouco vem, amigos. Eu tenho medo deles passarem algo para minha filha, da gente passar. Assim, é uma coisa que acontecer e ter uma consciência pesada por conta disso, eu não quero levar esse fardo, né? Mais assim, porque a sua tá com 7 meses, né? Eu fico sempre esperando a vacina. Falar, a próxima vacina eu vou ficar mais também. relaxada. E para sair na rua? Nossa. Eu quero até aprender. Quando eu moro em apartamento, né? Então, o elevador, eu boto a minha toda assim, faço uma cabana. Isso porque eu raramente saio com ela, assim. Eu tento ir ao ar livre, muito livre, num horário muito diferente. Por que você não leva ela no shopping? Leva ela para passear? Não. Minha consciência vai pesar muito e não vai valer a pena, entendeu? Eu também já tô nem fora da pandemia é recomendado a gente levar bebê para o shopping antes dos 6 meses. Lugar aberto mesmo, com pandemia ou sem pandemia, para poder pegar um solzinho, para poder dar uma volta. A gente já sabe também que lugares abertos com distanciamento é mais seguro, né? E a gente poder fazer um equilíbrio entre os nossos medos e poder também ter alguma vida, né? Então, pode dar uma volta, por exemplo, na Lagoa? Pode. Vai domingo de tarde que está lotado? Não, vai segunda-feira de manhã. Se você está no puerpério, você está de licença maternidade. Então, procura os horários mais vazios, procura os dias que sejam menos disputados. Essa questão do elevador que você falou, Tereza, a mesma coisa. Né? Qual é o fluxo maior? Horário de início do dia, que as pessoas estão indo para o trabalho, e horário de fim do dia. Então, procura sair 11 horas da manhã, procura sair 4 horas da tarde, né? Pegar horários com menos fluxo, né? Para vocês poderem
também caminhar um pouco, pegar um sol, né? Isso também é importante, né? Meninas, quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi essa volta para casa? Como é que foi lidar com os hormônios do pós-parto? Como é que foi isso, esse viver esse momento do puerpério? Tereza, foi fácil? Deu culpa? Porque a gente tem aquele, né, aquela coisa da expectativa também. Então, eu imagino, e que às vezes a realidade não é assim. É. Como é que você sentiu isso? Eu acho que viver isso, esse pós-parto, numa pandemia, confunde muito a cabeça, porque a gente não sabe, primeiro, por ser de primeira viagem, a gente não sabe o que é o baby blues, o que é o puerpério, a depressão pós-parto, e o que é a depressão por a gente estar vivendo numa pandemia, sem os amigos, sem querer mostrar a sua filha, sem querer sair na rua com ela. Então, é um misto de sensações que a gente não sabe o que tem remédio, e não digo remédio mesmo, qual é a solução. Então, ter que ter muito foco e a resiliência. Eu lembro que uma sensação que eu tive dias depois de ela nascer, que eu sentei na beira da cama e comecei a chorar do nada, assim, era um choro que desceu, e da mesma forma que ele desceu do nada, ele parou do nada. Eu, graças a Deus, não tive até agora, né, porque falam que pelos 2 anos, eu não sei, a doutora pode dizer melhor, que você pode ter alguma reação, alguma coisa. Eu acho que eu consegui lidar bem porque eu me apegava a ela. Eu me apegava à minha filha, que era tudo por ela, que era tudo para ela, e ela foi, eu acho que é uma bênção. Falam sempre as mães da pandemia, os bebês da pandemia. Eu acho que até em alguns casos é muito pesado, né? Eu não quero que a minha filha carregue esse fardo, que ela seja essa representação. Mas, de uma certa forma, a gente ter filho numa pandemia é uma bênção em tempos tão difíceis, a gente ter alguém para quem a gente possa dedicar o tempo, se entregar, e a gente que tem que acolher o filho, mas na realidade é o filho que está acolhendo a gente. Então, assim, nesses momentos difíceis do pós-parto, e que estamos tendo até agora, né? É nela que eu me apego, e isso que tem me segurado bem e minimamente sã, mas com muito sono. Isso, sono, eu não consigo me apegar a nada, o sono continua aí firme e forte, a falta de sono. Né? Marcelo, e você? Conta a tua experiência com duas. Gente, eu achei lindo isso que a Tereza falou. Concordo com tudo. Na verdade, assim, no primeiro mês, né, que as meninas estavam na UTI, eu falo que eu não tive uma opção. Mas antes de falar isso, eu quero dizer assim, o puerpério, assim como todo o processo da gestação, tudo é muito individual, né? Então, assim, o que a Tereza está falando é para ela, o que eu estou falando é para mim. Eu sei que a depressão pós-parto existe, sim, tenho amigas que tiveram, assim, depressões graves, né? Então, assim, isso é muito individual. O mais importante é você estar atenta aos sinais, deixar alguém sobre aviso, né? Por exemplo, no meu caso, é o meu marido, olha, se eu pedir socorro é porque eu não estou batendo bem na cabeça. Então, assim, um terapeuta, né? Realmente, você ter essa mini rede de apoio, se você sentir que sua cabeça está indo para um lugar um pouco perigoso, porque eu sei que acontece. No meu caso, realmente, no primeiro mês, como as meninas estavam na UTI, eu falo que eu não tive opção. Eu não tinha opção de ter baby blues, eu não tinha opção de ter puerpério, de ficar. Não tinha opção, assim, eu tinha que estar ali para elas, né? O que importavam eram elas. E assim, depois eu pensava, assim, foi um mês muito, 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 o mês mais difícil da minha vida, mas por elas ficou vivível, nem sei se existe essa palavra. Então eu falo que o meu puerpério mesmo começou a valer quando eu cheguei em casa, né? Então quando eu cheguei em casa com elas, que eu dei uma respirada, de uma certa forma, eu não tinha por que reclamar, porque eu acho que a gratidão de tê-las em casa, em segurança, e saudáveis, e tudo certo, tudo lindo, me preenchia de uma forma, assim, de gratidão que eu realmente eu não me sentia no direito de reclamar. E aí eu comecei a avaliar isso, assim, porque o que eu passei não desvalida o que eu estou sentindo agora, né, nesse puerpério, sim, porque quando a gente vem para casa, a rotina muda completamente, a privação de sono, né, a sua dedicação 24 horas para aquele ser, no meu caso, ser as duas. Então, assim, eu tive muito cuidado, assim, para avaliar o que eu estava sentindo, né, dar vazão ao que eu estava sentindo de uma forma saudável. Então, sim, eu continuo na terapia, tento fazer nos microsegundos que sobram as minhas respirações, fazer
um pouco, acho que é importante no caos, né, a gente achar sanidade, quando eu falo muito isso, fazer algumas coisas que são importantes pra gente, que nos fazem bem, e realmente ter muito carinho com os nossos sentimentos. Eu, ao contrário da minha gravidez, onde eu me fechei, no puerpério é onde eu tô me abrindo mais nas redes sociais e realmente encontrando muito apoio com outras mães que passaram e estão passando por isso. Né, nesse momento digital, para mim, está sendo muito importante. E eu estou fazendo questão de viver uma paternidade real. Porque se você for preocupar, além de tudo que você está passando, além de ter que filtrar, ou fazer pose, gente, não dá, entendeu? Então, assim, realmente é não romantizar o puerpério. É difícil mesmo. Criança em casa mexe com tudo, né, nova, né? Mexe com o casamento, mexe com a casa, meu Deus, com a cabeça. Então, assim, acolha-se, sabe? A gente tem que se acolher, a gente tem que reconhecer os nossos sentimentos, colocar um holofote nisso, para realmente não virar um turbilhão onde a gente vai se afogar. Então, antes de se afogar, pede ajuda, que eu estou precisando respirar. É o que eu estou Doutora fazendo. Aline, é isso mesmo, né? A Marcela e a Tereza estão no caminho certo, você não acha? Cada uma com a sua experiência, né? Eu acho que isso que a Marcela falou é muito importante, né? De que a vivência é individual. E o que a Tereza traz, né, do vínculo com o bebê como sendo um suporte, gente, isso é muito forte. Mas acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. E tudo bem também, tá? Cada um vai viver esse momento do puerpério no seu tempo, né? Eu gosto muito de usar uma frase que o ideal é o que é possível. E o possível exatamente, o possível ele é único para cada pessoa, né? Nossa, estou até emocionada com a fala de vocês duas, né? São duas experiências bem diferentes, uma na UTI, que já tem uma especificidade, num momento de alta da pandemia, a Tereza num momento que a pandemia estava um pouco mais controlada, né? E quando a Tereza traz o que é baby blues, o que é depressão pós-parto. Então, Tereza, isso que você falou, né? Que você teve com 5 dias após o parto, que você sentou na cama, chorou e você não sabe de onde veio e como foi. Isso faz parte do que a gente chama de baby blues, que para algumas pessoas é só isso. Sentou ali, chorou e seguiu adiante. Eu achei até graça depois, desculpa cortar. Eu achei até engraçado que o meu corpo produziu uma coisa tão assim e acabou tão, juro, acho que durou, sei lá, 5 minutos, que eu achei até potente o meu corpo ser capaz de produzir isso e capaz de resolver, né? Porque ele resolveu, eu não precisei ajuda no sentido de que foi muito rápido. E eu achei assim, uau, eu senti, né? Isso que deve ser o baby blues, mas foi, sim, eu vivi essa experiência, né? O esperado, assim, a faixa normal do baby blues é entre o 5º dia, exatamente quando você começou, exatamente. até o 30º, mais ou menos. Até mais ou menos o 30º dia. O que é importante observar nesse momento, né? Bom, o baby blues ele é caracterizado por essas sensações de um choro repentino, olhar para o bebê e, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? São momentos muito ambíguos e que tendem a passar até 30 dias. Então, algumas pessoas vão viver isso por algumas horas, algumas pessoas vão viver isso por alguns dias. Se após 30, 40 dias o parto, essas emoções ainda estiverem muito instáveis, é bem importante fazer uma avaliação para ver se está se instalando uma depressão pós-parto. Normalmente, não se diagnostica uma depressão pós-parto antes de 30 dias, a não ser que a mulher já tenha um diagnóstico de depressão anterior. Aí, os profissionais que fazem o acompanhamento dela já vão ficar atentos antes disso. Agora, eu queria dizer 2 coisas que são muito importantes e que, às vezes, a gente não se liga muito, né, em relação ao pós-parto. Né? Quando a gente sai da maternidade, a gente tem a recomendação de levar o bebê para 2 primeiras consultas no pediatra. Uma entre 7 e 10 dias e a outra em torno de 30 dias, para poder medir, pesar, avaliar, né? Super importante e imprescindível. E essa recomendação também é dada para a mãe. A mãe também precisa voltar ao obstetra entre 7 a 10 dias e depois entre 30 e 40 dias para poder avaliar como é que está o retorno do útero, como é que está a mama,
E uma coisa muito importante, né, nessa consulta, principalmente na de 30 dias, que já deve ter parado aquele sangramento que fica no pós-parto, que chama saída de Lóquios, ter avaliação se tem alguma anemia, por exemplo, porque os sintomas de anemia podem ser muito confundidos com depressão pós-parto, e às vezes não é depressão pós-parto, às vezes a mulher está anêmica, porque perdeu muito sangue durante o parto, né, e precisa fazer uma reposição para sanar determinados sintomas. Então, mães, mulheres, assim, não se descuidem, não deixem de ir nas consultas de pós-parto, porque o obstetra, ele é a pessoa principal que vai também poder, o obstetra e o pediatra, né, que vão poder também dar aquele toque, né, olha, procura um psicólogo, abre um espaço para conversar com alguém, né? Então, são dois profissionais, o pediatra e o obstetra, que vão ser provavelmente os primeiros a poder detectar se esse puerpério está seguindo um ritmo normal ou se tem uma depressão pós-parto se instalando. Porque quem está vivendo, muitas vezes não consegue identificar que está vivendo. Está tão no turbilhão de não conseguir dormir, de estar preocupado que tem que amamentar, que o bebê tem que ganhar peso, que não se percebe se está numa depressão ou não. Então, a consulta de pós-parto é de fundamental importância para a sanidade mental, né? Porque aquele obstetra que você teve ali o acompanhamento durante a gestação, que já te conhece, né? Se vocês tiverem feito um bom vínculo, ele vai poder dizer para você, olha, procura um psicólogo, como é que você está? Como é que estão as coisas, né? Além, obviamente, de fazer a avaliação fisiológica, porque nós somos seres biopsicossociais, né? Então, o bio, a gente tem que olhar o corpo, o psico, a gente tem que olhar a mente, e o social, que é o contexto, que nada mais é do que isso que a gente está falando aqui, de como a pandemia está atravessando isso tudo, né? Então, não deixem de fazer as suas consultas de pós-parto, que elas vão ser fundamentais. Doutora Aline, eu queria finalizar esse nosso encontro com um pedido. Que orientação você dá para essas mulheres que estão vivendo esse momento especial, essas mulheres como a Tereza, como a Marcela? Que conselho você daria para essas mulheres? Bom, o que Marcela e Tereza falaram, assim, não boto nem tiro uma vírgula, né? Elas tiveram, assim, muita preparação da própria vida delas, da própria experiência delas, para entrar num puerpério muito conscientes das necessidades que elas têm. Um autoconhecimento, né? E isso é fundamental. Então, se eu puder deixar uma palavra, primeiro o autoconhecimento, né? Saber quais são as suas necessidades, e a frase do dia para a pandemia é um dia de cada vez, né? Isso que as duas falaram, né? Da gente se conectar com o momento que a gente está vivendo e viver aquele momento da melhor maneira possível. Nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, nós não sabemos o dia de amanhã, então quanto mais conectada a gente tiver com o momento presente, mais chance a gente tem de poder aproveitar aquele momento. Uma outra coisa, assim, muito importante da gente pensar que as meninas falaram também, né, que tudo passa, né? A gestação, ela tem um período definido, ela passa muito rápido. Então, não se percam nesse período da pandemia com a ansiedade da pandemia. Foca em si, registra, tira foto, escreve o diário, para depois vocês poderem ter lembranças, para depois vocês poderem olhar para trás e essa história está lá, sabe? Não só na memória, mas você poder olhar para fotos, você poder olhar para escritos, você poder olhar para coisas que você fez, ou para o enxoval, ou para o quartinho. Então, essa construção, essa conexão consigo mesmo, né, para ter um autoconhecimento e valorizar o momento presente, eu acho que é um ponto muito importante para a gente fazer nesse momento, né? Ficar alimentando as ansiedades e as angústias não vão levar a gente a lugar nenhum. Não está conseguindo? Procura terapia. A terapia é para isso, a terapia é para fazer
com que a gente possa se olhar e extrair da gente recursos que a gente nem sabe que tem dentro da gente. Nós temos muitos recursos, mas nós estamos olhando para eles, né? A nossa vida nos traz muitos recursos. Então, é aproveitar, é remexer o baú e cada um poder trazer para esse momento o melhor que tem. Olha para trás, lembra para trás. Poxa, mas eu vivi aquela situação tão difícil, como é que eu resolvi? Ah, foi assim, assim, assim. Será que serve para agora? Então, busca no baú, né, de memórias como você resolveu situações difíceis e conecta com o momento presente para usar os recursos que você já tem. Se tiver difícil, se não estiver dando conta, terapia. A terapia é uma aliada aí, enorme para nos ajudar a nos olhar, a nos conhecer e achar esses recursos que estão dentro da gente. Obrigada, doutora Aline. Tereza, que recado você dá para essa mãe de primeira viagem que está vivendo a maternidade nesse momento tão único que a gente está passando? O que eu gostaria de ouvir, que eu acho que eu consegui aproveitar, é viver cada período, cada marco da gravidez, um de cada vez. O primeiro trimestre, de fato, geralmente a maioria das mulheres enjoam, e isso vai passar. Eu lembro que comigo foi muito mágico, que foi na 14ª semana, um belo dia, eu nunca mais fiquei enjoada. Então, lógico que é de casa em casa, mas o primeiro trimestre é o trimestre da insegurança. O segundo trimestre você, de fato, vai se sentir melhor, vai se sentir plena, você vai todo dia acordar querendo ver a barriga crescer. Então, eu acho que vale muito tirar muitas fotos, tirar foto em tudo quanto é lugar, gravar muito. E o terceiro trimestre é aquele momento que a gente, de fato, precisa desacelerar, a gente precisa começar a organizar as coisas, organizar a mala da maternidade, as roupinhas, mas, ao mesmo tempo, começar a se despedir da barriga. Então, cada marco desse, eu lembro que era muito importante, de fato, eles são bem definidos. E, no mais, eu acho que a gente fica nessa ansiedade de querer ler muitos livros, blogs, seguir muita gente que fala sobre isso, para aprender, né? Mas, no final das contas, a intuição não falha, a gente vai viver um dia de cada vez e a intuição vai estar do nosso lado, a gente vai saber trocar a fralda, a gente vai saber se virar, e isso que a gente tem que ter certeza, e sem precisar se desesperar de ler muitos livros, de buscar muita informação, que no final das contas a tal da intuição vai funcionar. Verdade. Marcela, e você? Que recado você dá para essas mães? Eu vou copiar e colar o da Tereza, mas eu concordo exatamente com tudo que você falou, Tereza. Eu acho que no momento de pandemia, realmente o mantra vai passar, sabe? Tudo vai passar, e como a doutora falou, o período da gravidez é muito, né, delimitado, assim. Então, assim, curte cada momento. A gente não tem controle de nada, sabe? Uma coisa que realmente eu aprendi, aprendi. Estou aprendendo sempre, mas assim, a gente não tem controle de nada, e às vezes a gente tenta segurar as coisas na mão e é pior. Quando a gente entende que, né, que a gente precisa desapegar e confiar que as coisas vão acontecer, é mais tranquilo, sabe? Então, assim, se perdoe também, porque a gente tem realmente esses picos hormonais e às vezes a gente se excede com alguém, né, com um ser querido, com um ser amado, com alguém da família. Então, assim, se perdoe também, tá tudo bem. A gente, assim como o bebê, a gente também está crescendo, né? A gente também está se desenvolvendo no novo mundo. Então, assim, é isso. Se cuide, porque na minha opinião, realmente, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, considerando a falta de informações que a gente tem ainda, né? Sobre Covid na pandemia. Faça coisas que te façam bem. Não sei, dançar, jantar, pedir alguma comida, ou comer um hambúrguer por semana, sabe? Meditar, cantar. Pare um momento para fazer aquilo que te faça bem. Registre todos os momentos, que passa rápido, gente. E nesse primeiro trimestre, realmente, que, nossa senhora, tem gente que passa muito mal, potencializa esse mantra, vai passar. Igual que a Tereza passou num belo dia, o meu também foi assim, consegui subir a escada e falei, gente, acho que eu tô bem, sabe? E comemora muito, 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 porque é uma bênção, né, a gente poder estar vivenciando esse momento, independente se é pandemia ou não. Eu acho que carregar um filho não existe nada mais maravilhoso na vida, assim. Então, curte, porque o resto não importa. O que importa é você, seu filho, sua família, foca mesmo, aproveita a falta de tentação, né, que na pandemia não pode sair,
Aproveita essa falta de tentação e vai cuidar de você, da sua cabeça, do seu corpo, da sua família. Planeja as coisas com antecedência, porque no último trimestre eu não cheguei, né? Eu já estava cansado, que gêmeos, minha barriga já estava gigante. Então, assim, se planeje antes, compre um enxoval antes, para no finalzinho da gravidez, quando estiver muito cansado, já está tudo pronto, aí você só relaxa também, é uma dica maravilhosa. E o que a Tereza falou também de livro, gente, eu comprei tanto livro, Não li quase nada. serviu para segurar o meu pé no final da gestação, para eu apoiar o pé para não inchar. Porque é isso, primeiro que sua memória fica horrorosa. É. Então, assim, quanto menos cobrança, melhor, sabe? Segue algumas pessoas no Instagram que você gosta, que você curte, vai com calma, porque realmente quando nasce é que a intuição aflora e você conhecendo aquela pessoa, no meu caso, né, as pessoas, você conhecendo aqueles bebês, você também vai saber o que é bom para eles, sabe? Não adianta ficar criando um mundo na sua cabeça que seu filho vai fazer isso, a rotina, não sei o que, não. Você pode assimilar conhecimento, que é muito bom, porque na hora você já tem na manga, mas a gente só vai saber conhecendo os nossos filhos, sabe? Aí você vai ver o jeitinho de cada um e é muito gostoso. Então, assim, boa sorte, se cuidem, que é difícil, mas é muito bom. Bom, nosso talk Gravidez e Puerpério na Pandemia está chegando ao fim. Eu quero novamente agradecer a presença da Tereza, da Marcela, da doutora Aline. Foi muito enriquecedor escutar a experiência de vocês, os aprendizados, as dicas da doutora Aline. Obrigada mais uma vez. E a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês, a presença de vocês nesse talk. Quero convidar vocês a conhecer o nosso Instagram, granadobebê.oficial, e conhecer o nosso blog, www.blog.granadobebê.com.br. Lá está cheio de dicas sobre maternidade, que eu acho que vai ser enriquecedor para todas vocês. Um beijo enorme, obrigada pela audiência, até a próxima.